Gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional. Hoje, João 20, penúltimo capítulo de João. Se você já leu, continua assistindo o vídeo. Se você ainda não leu, olha, não me burlem, não se burlem, tá? Porque é muito importante que vocês façam a leitura do texto, porque eu dou um apanhado muito por alto aqui, apesar de eu tagarelar tanto, né? Tem muita coisa que eu não consigo trazer, então só você lendo para conseguir perceber tudo, e tem coisa que eu ou não quis trazer, ou não enxerguei, que o Espírito Santo vai te revelar. Então faz a tua leitura, tá bom? Se você chegou nesse vídeo, esse é, como já disse, o penúltimo capítulo aqui no devocional, mas a gente tem mais outros 19 aqui para trás, desde João 1, nós estudamos juntos todo João. O próximo vídeo é o último capítulo de João, então te aconselho a fazer uma pausa e voltar lá para João 1, tá bom? Se você já leu, continua assistindo o vídeo, e se não, faz a pausa, faz a leitura e volta. Vamos lá. Eu vou reler com você o 17 do capítulo 20. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Nós temos aqui um capítulo lindo, maravilhoso, que é o capítulo da ressurreição de Jesus, narrado por João. E João começa a narrar esse dia da ressurreição de Jesus, né, no primeiro dia da semana, ali nas primeiras horas da madrugada, a visita das mulheres ao túmulo de Jesus. Apesar de João se ater ao detalhe de focar a sua visão, né, as suas lentes, a Maria Madalena, ela não estava sozinha nessa visita, né? Ela foi com outras mulheres, inclusive provavelmente com a mãe de Jesus, assim como narram outros evangelhos. Mas o João se detém em focar ali na narrativa sobre Maria Madalena. O que fica subentendido que ela não estava sozinha também é o verso 2. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Então ela estava acompanhada. Enfim, Maria Madalena vai até o túmulo na missão ali, juntamente com as outras mulheres, de provavelmente ali, né, embalsamar o corpo de Jesus, e elas descobrem que Jesus não está lá. A pedra estava removida. Jesus havia ressuscitado. E eu sempre tento olhar com muito carinho e com muito respeito para Maria Madalena, porque eu fico... Quando a gente termina de ler o texto e vê o desespero de Maria Madalena procurando o corpo de Jesus, eu penso: Maria Madalena, Jesus falou que ia ressuscitar, por que você não já foi lá com essa consciência de que ele ressuscitaria? E eu sempre gosto de lembrar para mim mesmo e para você que hoje é muito fácil para a gente ler essa história e crer do jeito que cremos, até porque temos o Espírito Santo para nos mostrar a verdade e o caminho. Enquanto eles não, eles estavam sendo contemporâneos, né? Eles estavam fazendo história, escrevendo a história. Então Maria Madalena, em primeiro momento, se desespera por não encontrar o corpo de Jesus. Então, quando ela chega lá e não encontra o corpo de Jesus, ela decide voltar e contar aos discípulos. E ela conta a Pedro e aos demais discípulos, mas provavelmente essa primeira informação ela dá justamente aos 2 discípulos mais próximos de Jesus. Inclusive, se tem essa visão de Pedro aí como líder, né? E olha que interessante, alguns estudiosos afirmam que o João, quando ele narra no capítulo 3, com isso, Pedro e o outro discípulo. Esse outro discípulo é o próprio João. João está se referindo a si próprio. Vocês já perceberam durante a leitura aqui, juntamente comigo, que sempre que João vai se referir a si, ele fala assim, ó, o discípulo que Jesus amava, ele nunca fala seu próprio nome. Então, provavelmente, esse outro discípulo é o João. Os 2 ali mais próximos de Jesus, a quem Maria Madalena contou: olha, roubaram o corpo de Jesus e ele não está mais lá. E nesse exato momento, Pedro e João vão confirmar essa informação. E João vai na frente, ele vai correndo, acho que por ansiedade, por curiosidade, né? E provavelmente, também segundo os estudiosos, ele era mais jovem que Pedro. Então, por isso ele consegue chegar primeiro que Pedro. Ao chegar no túmulo, o texto no verso 5 diz assim, ó, e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Essa palavra abaixando, segundo os originais, poderia ser trocada aqui na tradução pela palavra sondando, pesquisando, olhando de longe. Ele não entrou. É como se ele estivesse pesquisando ainda que do lado de fora do túmulo.
E ele viu os lençóis ali, mas ele não entra dentro do túmulo. Pedro chega depois, chega em seguida, mas Pedro é mais ousado, né? E ele entra dentro do túmulo para conferir de perto. Ele chegou depois, chegou atrasado, chegou. Mas ele é um pouco mais ousado. Talvez o João é mais tímido. A gente não pode confirmar nada a respeito disso. Mas é essa a impressão que dá. Pedro sendo Pedro e João sendo João. E aí ele entra e percebe que de fato os lençóis estão ali, mas ele vê uma informação que o João não viu. A faixa que estava sobre a cabeça de Jesus estava ali delicadamente enrolada ao lado do lençol. Isso é uma mensagem secreta de Jesus, porque se ele tivesse sido levado, roubado, a pessoa que o roubou, quem sabe tiraria os lençóis, ou levaria ele com faixa e tudo, ou tiraria essa faixa e jogaria de algum jeito. Existe uma mensagem nesse detalhe que foi deixado ali, essa faixa enrolada delicadamente. E aí a Bíblia diz que João viu e creu. Aí ele fala, e o outro discípulo viu e creu. É como se aqui, até o verso seguinte fala a respeito disso, de certa forma, Pedro e João trouxessem à memória, ou tivessem ali, apesar de não ficar claro isso no texto, eles não afirmam isso, é como se ficasse subentendido. Ele falou que ressuscitaria. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Essa faixa foi manipulada, está deixado aqui, o túmulo está vazio. Enfim, tanto que o texto fala assim, então o 8 de João 20. Então outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Pois até ali, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. É como se ali essa conclusão começasse a acontecer. De novo, nós estamos vendo a história acontecer pelos olhos de homens contemporâneos que estavam fazendo a história junto a Jesus. E aí, Maria Madalena fica ali ainda próximo ao túmulo, chorando, tentando encontrar resposta, e ela vê, eles vão embora para casa, gente, os discípulos, Pedro e João vão embora, mas Maria Madalena está desolada, ela quer alguma informação a respeito do corpo de Jesus, a informação que ela tem é de que Jesus foi tão odiado em vida, os sacerdotes, fariseus e tanta gente odiava tanto Jesus que eles fariam de tudo, né, até para levar o corpo de Jesus, para não deixar ali mais nenhum contato dos discípulos, né, com aquele corpo. Então ela está desesperada. E enquanto ela fica ali, ela vê, não sei se eles já estavam lá, mas ela vê uma informação, ou pessoas, ou seres que os discípulos não viram. 2 anjos. São 2 anjos que poderiam causar nela uma emoção diferente, mas ela está tão desesperada que ela não consegue perceber, que ela não consegue, se encantar à altura do que seria aquele momento. Mulher, por que estás chorando? O 13 diz, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás. Os olhos dela, gente, estão focados no jardim, estão procurando por respostas. Você sabe que Jesus foi sepultado em um jardim, então ela está de olho ali naquele jardim para ver se ela encontra alguém que tenha respostas. E ela vê alguém e pensa que é o jardineiro, ela não reconhece Jesus. E aí Jesus se dirige a ela, mulher, por que você está chorando? É o verso 15. A quem você procura? E ela, pensando que Jesus era o jardineiro, diz assim, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e o levarei. E aí, nesse segundo momento, ela está tão atordoada que ela não reconhece Jesus quando Jesus se dirige a ela num primeiro momento. Ele só cita o nome dela, Maria. E aí ela reconhece quem é aquele que se dirige a ela. E ela diz Rabone, que quer dizer mestre. E eu acho que o impulso de Maria foi correr até Jesus, foi querer abraçá-lo, foi querer... Eles tinham, né, os discípulos e todos aqueles que andavam com Jesus, eles, sem dúvida nenhuma, estavam tristes com a morte de Jesus. Então, quando ela vê que ele está de pé, que ele está vivo, no ímpeto, provavelmente ela quer
abraçar Jesus, mas ela precisa, a partir dali, entender que agora ele é o rei, não que ele não fosse antes, mas agora ele é alguém glorificado, né? Ele é alguém mais do que nunca celestial. Ele não é mais aquele carnal, né? Só homem, ele é plenamente Deus. A gente sabe que durante toda a trajetória de Jesus ele sempre foi homem e sempre foi Deus, mas ali o seu corpo já estava glorificado. Então ela não pode se dirigir a ele, precisa haver ali uma consciência na mente de Maria Madalena, de uma certa, né? Tanto que ele fala assim, eu ainda vou subir ao Pai. É como se ele dissesse assim, já você vai ter acesso, você vai poder falar comigo de uma outra forma através do Espírito Santo e tocar em mim através do Espírito Santo, mas por enquanto ele tenta detê-la. Mas o que é bonito é que logo em seguida ele, de certa forma, traz um consolo para ela, ele traz uma missão para ela. Ele dá a ela um senso de utilidade e diz assim, vai contar para os meus irmãos. Ele é o que ele diz em seguida do texto que nós lemos, né? Vá aos meus irmãos e diga a ele, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O 17 que nós lemos. Então, todo e qualquer constrangimento que ela tenha sentido sumiu em um segundo, porque Jesus é perfeito e sabe como, né, nos tratar, e aquele senso de utilidade que ele deu para Maria fez aquele momento de repreensão passar, né? E ela sai correndo para avisar para os discípulos e chega lá e ela diz, eu vi o Senhor. E aí a Bíblia continua dizendo, né, que mais à frente, que os discípulos estavam todos escondidos de portas literalmente fechadas. E olhe, presta atenção, as portas estavam trancadas. Acabamos de dizer que nós temos aí um Jesus glorificado, um Jesus celestial. Os discípulos estavam de portas trancadas por medo dos judeus ainda, de toda a represária, né, dos judeus e das pessoas que perseguiam Jesus. Então eles estavam sendo cuidadosos. E estavam com medo, é a grande verdade. E Jesus, o texto diz assim, ó, 19, verso 19, o finalzinho. Jesus se pôs no meio deles. As portas estavam trancadas. Ele passou pelas portas trancadas. É isso mesmo. É isso que você leu e é isso que o texto está dizendo. E ele chega e diz, que a paz estejam com vocês. De novo, Jesus sabia do que eles precisavam. Eles estavam temerosos, eles estavam com medo. E Jesus chega trazendo paz. E dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado, né, o lado que foi ferido. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Em primeiro momento, essa paz que Jesus traz é a paz para acalmar o coração deles, para deter aquela ansiedade deles. E essa segunda paz que ele traz é a paz de vocês têm uma missão. Eu trago paz ao coração de vocês para que vocês cumpram a missão que eu vou entregar para vocês. E aí Jesus segue mais à frente, né? Vocês viram que nesse primeiro momento Jesus mostrou, né? Ninguém pediu para ver, mas Jesus mostrou suas mãos, né, aos discípulos. Tomé não estava ali. Ninguém sabe necessariamente por que Tomé não estava ali. Quem sabe queria sentir suas dores e toda a sua tristeza sozinho. Enfim, não tem como a gente sondar nada e nem... Enfim. Mas o fato é que depois daquele primeiro encontro, uma semana depois, acontece a mesma coisa. Jesus surge mais uma vez no meio dos discípulos. De novo, eles estavam reunidos ainda a portas trancadas. Quando ele chega e já se dirige... Quando eles chegam, eles estão reunidos, né? Inicialmente, os discípulos contam para Tomé, né? Claro que essa questão de que eles contaram para Tomé aconteceu antes desses 8 dias passarem, antes dessa semana passar. Eles narraram para Tomé, olha, a gente viu o Senhor. E Tomé fala que não crê e que só crê se ele colocar o dedo na ferida de Jesus e vê-lo pessoalmente, enfim. E aí passa 8 dias e quando eles estão mais uma vez reunidos ali, mais uma vez a portas trancadas, o verso 26 diz, passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles.
Estando a portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo, a primeira pessoa que ele se dirige, depois de trazer paz, se dirigiu a Tomé. Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. É o verso 37 que narra. Não fica claro que Tomé colocou a mão. Só o fato de Jesus chegar e já confrontá-lo foi suficiente para ele dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele já declara a sua fé. E aí Jesus fala: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Sempre que eu leio essa parte, eu penso: aqui Jesus se referiu a mim, se referiu a você. Nós somos bem-aventurados pelo fato de não termos visto, mas a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou. Eu já vi alguém dizer que Tomé passou pelo que passou para que Jesus mencionasse eu e você. Bichinho, levou uma repreensão, mas de certa forma valeu, Tomé, fomos citados. E aí, João termina o verso 20, o capítulo 20, afirmando que muitos outros milagres foram escritos, aconteceram, mas que não foram escritos. Mas é como se aqui, nesse momento, ele trouxesse o ápice. É como se eles dissessem assim para as pessoas para quem ele escreveu essa carta, que era a sua igreja em Éfeso. Tudo que eu contei aqui, gente, é suficiente para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E o maior milagre é esse. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele fala que essa, de fato, é como se, de certa forma, essa fosse a finalidade pela qual o João escreveu esse livro, para reiterar, para deixar claro que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, e que nós, tanto Éfeso, a igreja em Éfeso, quanto eu e você, devemos crer nisso com todas as forças da nossa alma. A gente tem muitas lições em todos os textos de João, mas eu quero trazer só 3, né, nesse devocional de hoje. A primeira é: vai no teu ritmo, né? Pedro foi devagar, João foi correndo, mas quem teve ousadia de entrar dentro do túmulo e conferir de perto foi Pedro. Nem sempre quem chega correndo é porque venceu, né? Então, cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito. Tanto que João chegou em seguida, mas creu também. Não é que Pedro estava certo e João estava errado. É que ambos foram de acordo com o seu temperamento. Então, não se compare. Você tem seu jeitinho de adorar, seu irmão tem outro. Vai no teu ritmo, vai do teu jeito e creia aí dentro daquilo que, dentro do sentimento e dentro daquela personalidade, dentro daquilo que você é. Né? Não tente ser quem você não é, porque não vai dar certo. Pedro é Pedro, João é João e você é você. A segunda lição é: peça que o Senhor aumente a sua fé. Não sejamos como Tomé, né? E muitas vezes a gente precisa. Eu sou muito a pessoa que ora: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque eu sei que às vezes a fé da gente dá uma fraquejada. Mas que não tenhamos aí tantos momentos de Tomé na vida, que possamos crer no Deus que faz, no Deus que é, no Deus que é filho do Deus vivo e que faz milagres. Essa é até a última lição que eu quero trazer para você. Jesus é o Filho de Deus e faz milagres. Nunca esqueçam disso. Ele operou antes. A gente sempre fala isso aqui nesse canal, né, gente? Ele operou antes, opera hoje e vai operar até a sua volta. Não deixem que o mundo arranque a fé que o Senhor Jesus já depositou no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um devocional, por mais uma porção da tua palavra. Jesus, obrigado por ter morrido na cruz e ressuscitado em favor de nós e para remir os nossos pecados. Obrigada porque o Senhor nos ama mesmo nos dias que a nossa fé está fraquinha, como a de Tomé. Nos ajuda e aumenta a nossa fé. Nos ajuda a entender que nós temos o nosso jeito, o nosso ritmo, a nossa maneira, que o Senhor nos ama do nosso jeitinho, com o nosso temperamento. Nos ajuda a te agradar cada dia mais e aguardarmos ansiosamente a tua volta, e não só isso, contarmos para o máximo de gente possível de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus morreu na cruz, ressuscitou para nos dar e garantir vida eterna. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.